Após a morte do marido, Helena Monteiro tenta manter viva a tradição e os valores da família. Mas durante um jantar, sua nora a agride com água fervente e toma o controle do instituto que ela fundou. No hospital, Helena descobre um esquema milionário de corrupção liderado pela própria família. Determinada, ela se ergue e prepara sua volta para desmascarar todos diante da alta sociedade. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol se punha sobre os Jardins, bairro nobre de São Paulo, pintando de dourado a mansão dos Monteiro, o casarão neoclássico, com seus jardins bem cuidados e a piscina de borda infinita, era símbolo do império construído por Eduardo Monteiro, falecido há 3 anos. Agora sua viúva, Dona Helena, uma senhora de 62 anos de cabelos grisalhos sempre bem penteados, mantinha a família unida com a mesma força com que comandava as obras sociais do Instituto Monteiro. Naquela noite, os preparativos para o jantar mensal da família estavam a todo vapor. Raimunda, a governanta que servia aos Monteiro há quase 30 anos, arrumava a mesa de jantar com a prataria que só saía do armário em ocasiões especiais. A mesa comprida de mogno herança de família estava coberta por uma toalha de linho branco, com arranjos de flores tropicais cuidadosamente posicionados. Dona Helena, acho que está tudo pronto. Quer verificar se está do seu gosto? Perguntou Raimunda, secando as mãos no avental. Helena sorriu, seus olhos castanhos, revelando uma bondade que anos de privilégio não conseguiram apagar. Está perfeito, Raimunda. Como sempre. Ela passou a mão sobre a superfície da mesa, como se pudesse sentir cada memória ali vivida. Rafael e Amanda devem chegar em breve. Rafael era o único filho de Helena. Aos 40 anos, havia assumido o controle do Grupo Monteiro, um conglomerado que ia da construção civil à incorporação imobiliária. Formado em administração com MBA no exterior, era considerado um homem de sucesso, embora muitos nos bastidores da empresa suspeitassem que seu verdadeiro talento estava em seguir os planos traçados por Amanda, sua esposa. O som do portão eletrônico interrompeu os pensamentos de Helena. Pela janela, ela viu o Mercedes preto entrando na propriedade. Rafael dirigia, mas era Amanda quem comandava. Sempre foi assim desde que se conheceram na faculdade. E agora, 10 anos depois do casamento, a influência dela sobre ele só aumentava. Chegaram, disse Helena, ajeitando o vestido azul marinho e passando as mãos pelos cabelos. Havia algo em seu tom que misturava alegria e apreensão. Poucos minutos depois, Rafael entrou pela porta da frente. Alto e de ombros largos como o pai, tinha os mesmos olhos gentis de Helena, embora ultimamente estivessem sempre cansados. Beijou a mãe no rosto e entregou-lhe um buquê de lírios. Suas flores favoritas, disse ele, com um sorriso que não alcançava completamente os olhos. Atrás dele, Amanda entrou como quem pisa em território conquistado. Aos 35 anos, era a imagem da sofisticação urbana. Cabelos negros cortados em um Chanel perfeito, vestido de grife e saltos que a deixavam quase da altura do marido. Trazia nas mãos uma garrafa de vinho importado. Helena, querida, o beijo no ar próximo às bochechas da sogra era tão frio quanto calculado. Trouxe um Merlot especial. Achei que combinaria com o jantar. Helena aceitou a garrafa com um sorriso educado. Obrigada, Amanda. Vamos para a sala. O jantar logo será servido. Na sala de estar, enquanto Raimunda servia aperitivos, o clima parecia tenso. Rafael folheava distraidamente uma revista de arquitetura, enquanto Amanda digitava incessantemente no celular. Helena tentava preencher o silêncio com perguntas sobre a empresa, os projetos em andamento, a fundação beneficente que o Grupo Monteiro mantinha. O Instituto está com um projeto novo em Paraisópolis, comentou Helena. Estamos construindo um centro cultural com biblioteca e salas de informática. As crianças precisam tanto. Amanda levantou os olhos do celular, um sorriso enigmático nos lábios. Falando nisso, Helena, precisamos conversar sobre o Instituto. Acho que é hora de uma renovação na diretoria. Pessoas mais atualizadas com as tendências de responsabilidade social. Helena sentiu um frio no estômago. O Instituto Monteiro era seu projeto mais precioso,
iniciado com Eduardo há mais de 30 anos. O Instituto funciona bem como está, Amanda. Nossos resultados são excelentes. Excelentes, mas antiquados, retrucou Amanda, pousando o celular sobre a mesa. O mundo mudou, Helena. Caridade não é mais só dar sopão e construir bibliotecas. É sobre estratégia, marketing, visibilidade. Rafael pigarreou, visivelmente desconfortável. Amanda tem razão, mãe. A imagem do grupo precisa de uma atualização, e o Instituto faz parte disso. Helena olhou para o filho, sentindo uma pontada de decepção. O Instituto não é uma ferramenta de marketing, Rafael. Seu pai e eu o criamos para devolver à sociedade um pouco do que recebemos. Amanda soltou uma risada curta. Essa mentalidade é exatamente o problema. Filantropia moderna é um investimento, não uma obrigação moral. Raimunda, chamou Helena, tentando mudar de assunto. Podemos servir o jantar, por favor? Durante a refeição, a tensão continuou. Helena servia o vinho trazido por Amanda, enquanto Raimunda trazia a comida. Peixe grelhado com ervas, arroz de coco, legumes orgânicos da horta que Helena mantinha nos fundos da propriedade. Isso é o que vocês comem sempre? Perguntou Amanda, cutucando o peixe com o garfo. Talvez pudéssemos contratar um chefe para esses jantares. Conheço um que trabalhou em Paris, faz uma comida divina. Helena sentiu o rosto queimar. A comida da Raimunda sempre foi suficiente para esta família, Amanda. Suficiente para o passado, talvez. Mas o Grupo Monteiro hoje é outra coisa. Temos padrões a manter. O silêncio que seguiu foi pesado. Rafael comia olhando fixamente para o prato, evitando o confronto. Helena percebeu que seu filho tinha se tornado um estranho, moldado pelas ambições da esposa. Sabem, disse Helena finalmente, pousando o garfo, minha mãe sempre dizia que a riqueza verdadeira não está no que temos, mas no que somos. O coração vazio não se preenche com luxo. O rosto de Amanda endureceu. Seus olhos, normalmente calculistas, agora brilhavam com um ódio mal disfarçado. Interessante essa filosofia de vida, Helena. Talvez por isso o grupo precisasse de uma direção mais pragmática. Amanda, advertiu Rafael em voz baixa. Mas Amanda já estava de pé. Não, Rafael, cansei dessas indiretas, dessa superioridade moral. Ela apontou o dedo para Helena. Você acha que é melhor que todo mundo com esse seu discurso de bondade, não é? Mas a verdade é que você não entende o mundo moderno. Não entende como as coisas funcionam agora. Helena também se levantou, tranquila apesar da tempestade. Entendo mais do que você imagina, Amanda. Entendo que há valores que não mudam, não importa quanto tempo passe. Foi quando tudo aconteceu rápido demais. Amanda, com o rosto contorcido de raiva, pegou a chaleira de chá que estava sobre o aparador. O líquido ainda estava fervendo, recém-preparado por Raimunda. Amanda, não! Gritou Rafael tarde demais. O grito de Helena cortou o ar quando a água fervente atingiu seu braço e parte do tórax. A dor foi instantânea, lancinante. Ela caiu, sentindo a pele queimar. Raimunda correu para acudi-la, enquanto Rafael olhava horrorizado. Meu Deus, o que você fez? Ele finalmente reagiu correndo para a mãe. Amanda permaneceu parada, a chaleira ainda na mão, uma expressão de choque substituindo a fúria. Ela mereceu, murmurou mais para si mesma que para os outros. Helena, no chão, sentindo a pele em carne viva, olhou para o filho. Havia lágrimas em seus olhos. Não apenas pela dor física, mas por entender finalmente o quanto havia perdido. Não era apenas seu corpo que estava queimado, era também o último vestígio de amor que ainda existia naquela casa. O Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, abrigava histórias de dor e esperança em seus corredores impecavelmente limpos. No quarto 307, Helena Monteiro observava a cidade pela janela. Os arranha-céus que se estendiam até onde a vista alcançava. Seu braço e parte do tórax estavam cobertos por curativos especiais para queimaduras de 2º grau. A dor física, embora intensa, não se comparava à ferida emocional que carregava. 3 dias haviam se passado desde o incidente. 3 dias sem uma única visita do filho. Apenas mensagens vagas transmitidas pela enfermeira. Seu filho ligou. Disse que está resolvendo tudo para sua transferência. Transferência para onde? Helena não sabia. Rafael não atendia suas ligações e os advogados da família davam respostas evasivas. Dona Helena,
Hora dos medicamentos, anunciou a enfermeira Márcia. Uma mulher de meia-idade com rosto gentil e mãos habilidosas. Como está se sentindo hoje? Helena forçou um sorriso. Melhor, obrigada. A senhora teve visitas enquanto estava dormindo, informou Márcia, verificando o soro. Uma senhora muito elegante. Disse que era sua amiga. Deixou aquelas flores. Helena olhou para o arranjo de orquídeas sobre a mesa. Junto havia um cartão. Poderia me passar, por favor? Márcia entregou o cartão e Helena reconheceu a caligrafia imediatamente. Era de Luísa Campos, sua amiga de juventude. Hoje uma renomada médica. Soube o que aconteceu. Estou aqui para o que precisar. Ligue-me. Com amor, Luísa. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Helena. Em meio ao abandono da família, aquele gesto de amizade era como água no deserto. Naquela tarde, enquanto assistia ao noticiário, Helena viu o rosto do filho na televisão. Rafael Monteiro estava inaugurando um complexo residencial de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ao seu lado, Amanda sorria para as câmeras, deslumbrante em um vestido vermelho. O apresentador falava sobre o casal power do mercado imobiliário brasileiro e seu mais novo projeto, a expansão do Instituto Monteiro, agora presidido por Amanda. A filantropia moderna exige inovação, dizia Amanda para os repórteres. O Instituto Monteiro está iniciando uma nova era, mais conectada às reais necessidades do país. Helena desligou a televisão sentindo o estômago revirar. O Instituto era seu legado, construído com décadas de trabalho dedicado. Ver Amanda se apropriando dele, como se fosse uma peça de marketing, era doloroso demais. O telefone do quarto tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Luísa. Helena, como você está? A voz da amiga transmitia preocupação genuína. Sobrevivendo, respondeu Helena, tentando soar mais forte do que se sentia. Ouvi rumores sobre o que aconteceu. É verdade que foi sua nora? Helena hesitou. Luísa, não quero falar sobre isso por telefone. Mas sim, foi complicado. Estou indo te buscar amanhã, declarou Luísa com firmeza. Já conversei com seu médico. Você vai continuar o tratamento na minha clínica em Petrópolis. Apuro, tranquilidade, longe dessas influências negativas. Mas Rafael disse que... Rafael não está aqui, está ele. A voz de Luísa tinha um tom de indignação. Helena, você precisa se afastar por um tempo. Confie em mim. Após desligar, Helena ficou pensativa. Talvez Luísa estivesse certa. Talvez precisasse de distância para entender o que havia acontecido com sua família. No dia seguinte, contra as recomendações dos advogados do Grupo Monteiro, Helena deixou o hospital acompanhada por Luísa. O caminho para Petrópolis, cidade serrana a cerca de 2 horas do Rio, foi silencioso. Helena observava a paisagem mudar, os arranha-céus dando lugar às montanhas verdejantes, sentindo que cada quilômetro a distanciava não apenas de São Paulo, mas de toda uma vida que agora parecia pertencer a outra pessoa. A clínica de Luísa ficava em um casarão histórico, rodeado por jardins exuberantes e com vista para a Mata Atlântica. Era um lugar de cura, não apenas para o corpo, mas também para a alma. Nos primeiros dias, Helena dormia muito, exausta pelo trauma físico e emocional. Aos poucos, começou a participar das atividades terapêuticas, caminhadas pelos jardins, sessões de fisioterapia, para recuperar os movimentos do braço, conversas com a psicóloga indicada por Luísa. Como está se sentindo hoje? Perguntou o Dr. Clara, a psicóloga, durante uma sessão 2 semanas após sua chegada. Helena olhou pela janela, observando os beija-flores no jardim. É estranho. Sinto como se estivesse despertando de um sonho longo. Ou talvez entrando em um... Que tipo de sonho? Um onde eu acreditava conhecer as pessoas ao meu redor. Meu filho, principalmente. Helena respirou fundo. Sabe, Dr. Clara, passei anos tentando manter a família unida após a partida do meu marido. Acreditei que estava fazendo o melhor para todos, mas talvez tenha sido ingênua. Não é ingenuidade acreditar nas pessoas que amamos, Helena, respondeu Clara. É esperança. E a esperança pode ser reconstruída, mesmo quando quebrada. Durante as semanas que se seguiram, Helena estabeleceu uma rotina. Pela manhã, fisioterapia e caminhadas. À tarde, leituras e sessões com Dr. Clara. À noite, jantares tranquilos com Luísa quando a amiga não estava ocupada com outros pacientes.
Foi em um desses jantares, quase um mês após sua chegada, que Helena recebeu a visita inesperada. Tem alguém querendo vê-la, anunciou Luísa, com expressão séria. Carlos Mendes. Disse que trabalhava para você no instituto. Helena sentiu o coração acelerar. Carlos havia sido o contador do Instituto Monteiro por mais de 15 anos, até ser misteriosamente demitido 3 meses atrás. Pode mandá-lo entrar. Carlos entrou na sala de jantar com passos hesitantes. Estava mais magro desde a última vez que Helena o vira, e havia olheiras profundas sob seus olhos. Dona Helena, ele disse a voz trêmula. Desculpe aparecer assim, mas precisava falar com a senhora. Quando soube do acidente, e depois que não consegui mais contato, fiquei preocupado. Helena indicou a cadeira à sua frente. Sente-se, Carlos. O que o traz aqui? Ele olhou nervosamente para Luísa, que entendeu o recado. Vou deixá-los à vontade, disse ela, retirando-se. Quando ficaram sozinhos, Carlos tirou da pasta alguns documentos. Dona Helena, a senhora precisa saber o que está acontecendo com o Instituto. Na verdade, o que vem acontecendo há pelo menos 2 anos. 2 anos. Helena franziu o senho. Antes mesmo da partida do Eduardo. Sim, começou pequeno, quase imperceptível. Desvios de verbas, doações que nunca chegavam ao destino, contratos superfaturados. Carlos passou a mão pelos cabelos grisalhos, visivelmente tenso. No começo, achei que fossem erros administrativos, mas quando questionei fui afastado. E depois da mudança na presidência, as coisas pioraram. Helena pegou os documentos com mãos trêmulas. Eram planilhas, contratos, e-mails impressos, uma teia complexa de transações que, para olhos leigos, pareceriam normais, mas que Carlos havia cuidadosamente marcado e anotado, revelando um esquema elaborado. O Instituto está sendo usado para lavagem de dinheiro, explicou Carlos. Projetos fantasmas, ONGs parceiras que só existem no papel. E o dinheiro vai para contas offshore ligadas a uma empresa chamada Veritas Investimentos. Helena sentiu o sangue gelar. Veritas era o nome de solteira de Amanda. Meu filho sabe disso. Carlos hesitou. Dona Helena, os documentos que autorizam essas transações têm a assinatura dele, mas se ele entende completamente o esquema, não posso afirmar. As mãos de Helena tremiam ao folhear os papéis. Ali estava documentado o motivo da insistência de Amanda em assumir o instituto, das mudanças repentinas na diretoria, do afastamento de funcionários antigos como Carlos. Não era sobre filantropia moderna. Era sobre usar a reputação do Instituto Monteiro para enriquecimento ilícito. Por que está me mostrando isso agora, Carlos? Perguntou Helena, a voz quase um sussurro. Porque tentei denunciar, Dona Helena, e 3 dias depois meu apartamento foi invadido. Levaram meu computador, meus arquivos. Carlos estremeceu ao recordar. Deixaram um recado. Próxima vez não levamos só os papéis. Fugi para Minas, onde tenho família. Mas quando soube do que aconteceu com a senhora, não podia ficar calado. Helena sentiu uma mistura de gratidão e terror. Carlos estava se arriscando ao vir até ela. E ela própria estava em perigo, percebeu. Talvez o acidente com a água fervente não tivesse sido apenas um acesso de raiva de Amanda, mas algo mais calculado. O que pretende fazer, Dona Helena? Perguntou Carlos depois de um longo silêncio. Helena olhou pela janela, para as montanhas de Petrópolis banhadas pelo luar. Sentiu uma determinação nascendo dentro dela, algo que não experimentava há muito tempo. Não era ódio ou sede de vingança, era um profundo senso de justiça. Vou precisar de tempo, Carlos, e da sua ajuda. Ela voltou-se para ele, os olhos brilhando com uma nova resolução. Primeiro preciso me recuperar completamente. Depois, vamos trazer a verdade à luz. Naquela noite, pela primeira vez desde o incidente, Helena dormiu sem pesadelos. As cicatrizes em seu corpo começavam a sarar, e com elas, nascia uma nova versão de si mesma. Uma que não se deixaria intimidar. Uma que protegeria o legado que ela e Eduardo haviam construído com tanto amor. O caminho seria longo, mas Helena Monteiro havia encontrado sua força novamente. A primavera em Petrópolis cobria os jardins da clínica de Luísa com cores vibrantes. Helena, sentada em um banco sob uma árvore centenária, observava as bromélias e orquídeas que cresciam ali. 3 meses haviam se passado desde sua chegada. Seu corpo estava praticamente recuperado,
embora as cicatrizes no braço e no tórax permanecessem visíveis, lembranças físicas de uma ferida emocional que ainda pulsava. Achei que encontraria você aqui, disse Luísa, aproximando-se com 2 xícaras de chá. Ela entregou uma para Helena e sentou-se ao seu lado. Os resultados dos seus últimos exames chegaram. Você está clinicamente recuperada, minha amiga. Helena assentiu, sorvendo um gole do chá de erva cidreira. Meu corpo, sim. Quanto ao resto, ela deixou a frase no ar. O Dr. Clara disse que você tem feito progressos notáveis, comentou Luísa, mas também mencionou que tem notado uma certa determinação em você nas últimas semanas. Helena sorriu enigmaticamente. É hora de voltar, Luísa. Voltar? Para São Paulo? Luísa franziu o senho. Helena, não acho que seja uma boa ideia. Pelo que Carlos nos contou, é exatamente por isso que preciso voltar, interrompeu Helena com uma firmeza que surpreendeu a amiga. Não posso permitir que destruam tudo o que Eduardo e eu construímos. Desde a visita de Carlos Mendes, Helena passava horas estudando os documentos que ele trouxera. Nas últimas semanas, mais informações haviam chegado. Extratos bancários, relatórios de auditorias internas arquivadas, e-mails trocados entre Amanda e diretores do Grupo Monteiro. Um verdadeiro dossiê que Carlos havia conseguido compilar antes de sua saída forçada do instituto. E o que planeja fazer? Perguntou Luísa, preocupação evidente em sua voz. Helena, essas pessoas não hesitaram em machucá-la antes. Imagina o que farão se descobrirem que você sabe sobre os esquemas deles. Helena pousou a xícara no banco, seus olhos fixos no horizonte onde as montanhas encontravam o céu. Sil, tenho pensado muito nisso. Não posso enfrentá-los diretamente. Seria ingenuidade. Preciso ser estratégica. Ela virou-se para a amiga, um brilho de determinação em seu olhar. Vou precisar da sua ajuda e de mais algumas pessoas. Na manhã seguinte, o escritório de advocacia Almeida em Associados, localizado no centro histórico de Petrópolis, recebeu uma visita inesperada. João Almeida, um advogado de 70 anos conhecido por sua ética inabalável, havia sido amigo próximo de Eduardo Monteiro. Helena! Exclamou ele, levantando-se de sua cadeira quando a secretária anunciou a visitante. Que surpresa maravilhosa! Eles se abraçaram e João notou imediatamente as cicatrizes visíveis no pescoço de Helena. Ouvi rumores sobre o que aconteceu, disse ele, indicando uma cadeira para ela. Mas sabe como é a alta sociedade? Histórias distorcidas. É por isso que estou aqui, João, para contar a verdade. Helena sentou-se, colocando sobre a mesa uma pasta grossa, e para pedir sua ajuda. Durante as 2 horas seguintes, Helena expôs todo o caso a João, a agressão, as descobertas sobre os desvios no instituto, as evidências coletadas por Carlos. O advogado ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais, seu rosto envelhecido enrugando-se mais a cada revelação. O que pretende fazer com tudo isso, Helena? Perguntou ele finalmente. Justiça, João, não vingança. Ela ajeitou-se na cadeira. Quero reaver o controle do instituto. Quero que os responsáveis respondam por seus atos. E quero proteger o legado que Eduardo deixou. João tirou os óculos esfregando os olhos cansados. Você tem provas substanciais, mas enfrentar seu próprio filho e uma mulher como Amanda Monteiro não será fácil. Eles têm poder, influência, contatos. E eu tenho a verdade. E você? Helena sorriu estendendo a mão para segurar a dele. Eduardo sempre dizia que se um dia precisasse de um guerreiro com a lei como arma, seria a você que recorreria. O velho advogado pareceu rejuvenescer com aquelas palavras. Eduardo era um homem bom, melhor do que muitos naquele meio. Ele recolocou os óculos determinado. Vou precisar de alguns dias para estudar esses documentos e montar uma estratégia legal. Mas tem algo que me preocupa, Helena. O quê? Sua segurança. Se eles descobrirem que você sabe sobre os esquemas e que está agindo... Helena assentiu. Já pensei nisso. Na verdade, tenho um plano. Nos dias que se seguiram, Helena reuniu-se com um pequeno grupo de pessoas de confiança. Luísa, João, Carlos e Raimunda. A antiga governanta que havia sido demitida por Amanda logo após o acidente de Helena. Juntos, em uma sala nos fundos do escritório de João, traçaram uma estratégia cuidadosa. O ponto fraco deles é a vaidade,
explicou Helena, apontando para um calendário de eventos na parede. Em 3 semanas acontecerá o grande baile beneficente do Instituto Monteiro. É o evento social do ano em São Paulo, quando Amanda fará o anúncio oficial dos novos projetos e parcerias. Como sabe disso? Perguntou Raimunda. Porque recebo os convites todo ano, respondeu Helena com um sorriso amargo. Este ano não foi diferente. Até enviaram um ao hospital, antes da minha misteriosa transferência. João folheava alguns documentos. O timing é perfeito. Teremos tempo suficiente para organizar tudo, com a Receita Federal e o Ministério Público. Se agirmos corretamente, podemos garantir que as investigações comecem logo após o evento. Não, disse Helena firmemente. Quero estar lá. Quero ver nos olhos deles quando tudo vier à tona. Luísa levantou-se agitada. Helena, é muito arriscado. Amanda já tentou... Bem, já provou do que é capaz. Estamos falando de um evento público com centenas de pessoas. É exatamente por isso que será o lugar perfeito, respondeu Helena. Ela nunca tentaria nada na frente de tanta gente. Além disso, ela tirou da bolsa um envelope dourado, o convite oficial para o baile. A grande homenageada da noite sou eu. Todos olharam para ela perplexos. Como assim? Perguntou Carlos. Foi ideia do departamento de marketing, aparentemente, explicou Helena com ironia na voz. Uma homenagem à fundadora visionária, agora afastada para tratamento de saúde. Uma boa história para a imprensa, para mascarar o fato de que me afastaram à força. João começou a entender. E eles não sabem que você está recuperada, muito menos que descobriu os esquemas. Exatamente. Acreditam que estou em alguma clínica particular, quase inválida, sem condições de questionar nada. Helena olhou para cada um de seus aliados. Vamos usar essa arrogância contra eles. O plano começou a tomar forma. João usaria seus contatos no Ministério Público para iniciar uma investigação formal, mas aguardaria o momento certo para que os mandados fossem executados. Carlos organizaria toda a documentação e prestaria depoimento formal. Luísa daria respaldo médico, confirmando que as queimaduras de Helena foram deliberadamente causadas por Amanda. E Raimunda, que havia testemunhado tudo, completaria o quadro. Mas ainda falta uma peça, disse Helena pensativa. Precisamos saber exatamente o que Amanda anunciará no baile. Quais projetos, quais parcerias. Quanto mais informações tivermos, melhor poderemos nos preparar. Foi quando Raimunda, a governanta que durante anos havia sido quase invisível na casa dos Monteiro, surpreendeu a todos. Posso ajudar com isso. Tenho uma sobrinha, Débora, que trabalha como copeira nos eventos da empresa que Amanda contratou para o baile. Ela pode ser nossos olhos e ouvidos lá dentro. Uma semana depois, em um café discreto no centro de Petrópolis, Helena encontrou-se com Débora, uma jovem de 20 e poucos anos com olhos atentos e determinação evidente. Tia Raimunda me contou tudo, disse Débora depois das apresentações. O que fizeram com a senhora e o que estão fazendo com o Instituto. É revoltante. Preciso que entenda os riscos, Débora, advertiu Helena. Se descobrirem que você está nos ajudando... Débora assentiu, séria. Entendo os riscos, mas também entendo o que está em jogo. Cresci nas oficinas de arte do Instituto Monteiro, no Capão Redondo. Se não fosse por vocês... Ela hesitou, emocionada. Agora vejo os novos diretores cortando esses projetos, dizendo que não são economicamente viáveis. Como se arte e educação tivessem que dar lucro. Helena sentiu uma onda de emoção. O Instituto havia tocado tantas vidas ao longo dos anos. Não era apenas sobre dinheiro ou prestígio, era sobre transformação real, sobre oportunidades para quem mais precisava. Você já conseguiu alguma informação? Perguntou Helena, recuperando a compostura. Débora tirou o celular da bolsa, mostrando fotografias de documentos. Tirei essas fotos da pasta da senhora Amanda quando ela esteve no escritório da empresa de eventos. São as diretrizes para o anúncio do grande projeto dela. Helena examinou as imagens, sentindo um aperto no peito. O plano era ainda pior do que imaginava. Amanda pretendia anunciar a reestruturação completa do Instituto, transformando-o em uma fundação de investimentos sociais. Na prática, isso significaria o fim dos projetos assistenciais diretos, substituídos por parcerias estratégicas, como
com empresas ligadas ao Grupo Monteiro. Uma fachada perfeita para continuar os desvios em escala ainda maior. Isso é... Helena buscou palavras indignada. Uma traição a tudo que a senhora e seu marido construíram, completou Débora. Mas ainda tem mais. Ouvi a senhora Amanda falando ao telefone. Ela planeja anunciar que a senhora decidiu se afastar permanentemente, transferindo todo o controle legal do Instituto para ela. Helena sentiu o sangue gelar. Isso é impossível. Eu nunca assinei nada desse tipo. Talvez não precisassem que a senhora assinasse, sugeriu Débora em voz baixa. Não se tiverem outros meios. A implicação pairou no ar como uma nuvem escura. Falsificação de documentos. Mais um crime para a lista crescente. De volta ao escritório de João, Helena compartilhou as novas informações com o grupo. Isso muda tudo, disse João preocupado. Se eles anunciarem essa transferência de controle, mesmo que seja com documentos fraudulentos, será muito mais difícil reverter depois. Então, teremos que agir antes do anúncio, concluiu Helena. Durante o baile, mas antes que Amanda suba ao palco. Como faremos isso? Perguntou Luísa. Helena olhou pela janela, observando o pôr do sol sobre as montanhas de Petrópolis. Nos últimos meses, havia sido forçada a se reinventar, a encontrar uma força que não sabia possuir. Agora estava prestes a dar o passo mais difícil, confrontar publicamente aqueles que haviam tentado destruí-la. Vou precisar de um vestido, disse ela finalmente, um sorriso determinado nos lábios. Afinal, sou a homenageada da noite. O Copacabana Palace resplandecia sob o céu noturno do Rio de Janeiro. Limousines e carros de luxo desfilavam pela entrada principal, desembarcando a elite empresarial e social do país. O grande baile beneficente do Instituto Monteiro, tradicionalmente realizado em São Paulo, havia sido transferido para o Rio naquele ano. Mais uma das mudanças implementadas por Amanda. No interior do salão nobre, decorado com orquídeas brancas e cristais, os convidados circulavam em trajes de gala, taças de champanhe em mãos, conversas amenas mascarando interesses e negociações. Fotógrafos de revistas sociais registravam cada detalhe, cada sorriso ensaiado, cada encontro aparentemente casual entre empresários e políticos. Rafael Monteiro, em um smoking impecável, conversava com o ministro da Infraestrutura em um canto do salão. Seu rosto demonstrava tensão, apesar do sorriso educado. Vez ou outra, seus olhos percorriam o ambiente, como se procurassem uma ameaça invisível. Amanda, por outro lado, era a imagem da confiança. Em um vestido vermelho de alta costura, ela navegava entre os convidados com a graça de uma rainha em seu reino. Cada gesto, cada palavra, cada olhar era cuidadosamente calculado para reforçar sua imagem de nova líder do Império Monteiro e visionária da filantropia moderna. Rafael, querido, chamou ela, aproximando-se do marido e do ministro. Desculpem interromper, mas os jornalistas da Veja gostariam de uma foto nossa para a cobertura do evento. Rafael assentiu, desculpando-se com o ministro e seguindo a esposa. Quando estavam fora do alcance dos ouvidos alheios, ele murmurou. Tem certeza de que tudo está pronto para o anúncio? Absolutamente, respondeu Amanda sem perder o sorriso. Os documentos da transferência estão perfeitos. O vídeo de homenagem à sua mãe está editado, para parecer que ela aprova tudo, e os contratos com os novos parceiros já estão assinados. Ela apertou levemente o braço do marido. Em uma hora, o Instituto Monteiro será oficialmente nosso, e ninguém poderá contestar. Rafael engoliu em seco, desconforto evidente em seus olhos. E se minha mãe aparecer? Se ela estiver melhor e... Sua mãe está praticamente inválida em uma clínica qualquer, Rafael, cortou Amanda, mantendo o sorriso para os fotógrafos que os observavam de longe. Mesmo que tentasse aparecer, nossos seguranças têm ordens específicas. Agora sorria e haja como o presidente de um dos maiores grupos empresariais do país. Do lado de fora do hotel, um táxi discreto estacionou a uma quadra de distância. Dele desceu Helena Monteiro, irreconhecível para quem esperasse ver a senhora de cabelos grisalhos de 3 meses atrás. Seu cabelo, agora tingido em um tom castanho escuro e cortado em um Chanel moderno, emoldurava um rosto maquiado com sutileza, destacando os olhos determinados. O vestido longo azul petróleo,
com mangas 3/4 que cobriam discretamente as cicatrizes, dava-lhe uma elegância atemporal. "Senhora, tem certeza de que não quer que eu a acompanhe?" perguntou o motorista, que não era outro senão Carlos Mendes. "Tenho, Carlos. Você já fez mais do que suficiente. Agora siga para o ponto combinado e aguarde o sinal de João." Helena ajustou a pequena bolsa de festa onde carregava seu celular e uma cópia dos documentos mais importantes. "Se tudo correr como planejado, nos encontraremos em 2 horas." Helena caminhou com passos firmes até a entrada do hotel. Seu coração batia acelerado, mas sua determinação não vacilava. Na entrada, apresentou o convite dourado e seu documento de identidade ao segurança, que consultou rapidamente a lista de convidados. "Bem-vinda, Sra. Monteiro", disse ele, devolvendo o convite. "A senhora é a homenageada da noite, correto?" "Exatamente", respondeu Helena com um sorriso sereno. Ao entrar no saguão do hotel, Helena sentiu olhares curiosos em sua direção. Alguns convidados a reconheceram, apesar da mudança no visual, e os cochichos começaram a se espalhar como ondas. "É Helena Monteiro? Pensei que estivesse doente. Ouvi dizer que teve um colapso nervoso após a morte do marido." Helena ignorou os comentários, caminhando com elegância pelo saguão até o salão principal. Na entrada, foi abordada por uma jovem da assessoria de imprensa. "Senhora Monteiro, que surpresa maravilhosa! Não sabíamos que a senhora viria pessoalmente. Sua nora nos informou que enviaria apenas um vídeo de agradecimento." "Decidi que algumas coisas precisam ser ditas pessoalmente", respondeu Helena com um sorriso enigmático. A jovem pareceu momentaneamente desconfiada, mas logo recuperou a compostura profissional. Claro. Será um prazer ainda maior tê-la conosco. Por favor, me acompanhe até a mesa principal." Enquanto era conduzida através do salão, Helena observava cuidadosamente o ambiente. Identificou rapidamente o palco onde os discursos seriam feitos, as saídas, os seguranças. Também notou com satisfação a presença de vários jornalistas e, em um canto discreto, João Almeida conversando com um homem de terno sóbrio que ela reconheceu como sendo do Ministério Público. Seu olhar finalmente encontrou Rafael e Amanda, que ainda não haviam notado sua presença. Estavam cercados por empresários e políticos, Amanda gesticulando animadamente enquanto falava. Helena sentiu uma pontada no coração ao ver o filho. O menino que criara com tanto amor, e agora um homem que permitira que ela fosse machucada, sem fazer nada para impedir. Foi nesse momento que Amanda a viu. O sorriso congelou em seu rosto. Os olhos se arregalaram em choque genuíno. Ela apertou o braço de Rafael com tanta força que ele quase derramou a champanhe e sussurrou algo em seu ouvido. Rafael virou-se lentamente e, quando seu olhar encontrou o de Helena, a cor abandonou seu rosto. Helena sustentou o olhar de ambos com calma, assentindo levemente em reconhecimento, antes de seguir para a mesa principal. A jovem da assessoria puxou uma cadeira para ela exatamente ao lado do lugar reservado para Amanda. Um detalhe irônico que não escapou a Helena. "Por favor, fique à vontade." "Senhora Monteiro, o evento começará oficialmente em 20 minutos, com o discurso de abertura da senhora Amanda. Depois, teremos o vídeo de homenagem à senhora e... Bem, agora suponho que teremos seu discurso ao vivo." A jovem parecia genuinamente entusiasmada, alheia à tensão que começava a se formar. "Obrigada", respondeu Helena simplesmente. Assim que a assessora se afastou, Helena enviou uma mensagem discreta para João. "Estou posicionada. Eles me viram." Do outro lado do salão, Amanda arrastou Rafael para um canto discreto, o pânico mal disfarçado em seu rosto. "Como ela está aqui?" sibilou, os dedos apertando o braço do marido. "Você disse que ela estava incapacitada, isolada." Eu pensei que estivesse", gaguejou Rafael. "As últimas informações que tínhamos, informações erradas, obviamente." Amanda respirou fundo, tentando recuperar o controle. "Isso muda tudo. Ela não pode estar aqui durante o anúncio." Rafael olhou para a mãe sentada à mesa principal com uma dignidade serena que ele não via há anos. "O que pretende fazer?" "E adiantar o cronograma. Farei o anúncio agora mesmo, antes que ela possa interferir." Amanda ajeitou o vestido, recompondo-se. "Vá até o palco, converse com o mestre de cerimônias. Diga que houve uma mudança no programa." "Amanda, não sei se..."
Faça o que estou mandando, Rafael. Ela fixou-o com um olhar duro. Ou prefere perder tudo o que construímos? Enquanto Rafael se dirigia ao palco, Amanda fez um sinal para o chefe da segurança. Um homem corpulento com fone de ouvido. Ele aproximou-se discretamente. Temos uma situação, disse ela em voz baixa. A senhora de azul, mesa principal. Depois do meu anúncio, quero que a escoltem para fora. Educadamente, mas com firmeza. Ela não está bem mentalmente. O segurança assentiu. Entendido, senhora. Do outro lado do salão, Débora, vestida com um uniforme de copeira, observava tudo. Disfarçadamente, tirou o celular do bolso e enviou uma mensagem para Carlos. Plano alterado. Vão adiantar o anúncio. Helena, à mesa principal, recebeu a informação através de João, que se aproximou com a desculpa de cumprimentá-la. Eles vão tentar antecipar, murmurou ele, enquanto beijava-lhe a mão em um gesto formal. Os agentes do MP estão posicionados, mas precisamos que o anúncio seja público para caracterizar a tentativa de fraude. Entendido, respondeu Helena. Deixe-os começar. O mestre de cerimônias subiu ao palco mais cedo do que o previsto, ajustando o microfone. Senhoras e senhores, houve uma pequena alteração em nossa programação desta noite. É com grande prazer que convido agora a presidente do Instituto Monteiro, senhora Amanda Monteiro, para seu pronunciamento especial. Aplausos educados ecoaram pelo salão enquanto Amanda, recomposta e sorrindo, dirigia-se ao palco. Ela subiu com graça, agradecendo com acenos discretos. Ao posicionar-se no microfone, seus olhos encontraram os de Helena por um instante. Um duelo silencioso de vontades. Boa noite a todos, começou Amanda, a voz melodiosa, amplificada pelo sistema de som. É com imensa alegria que recebemos cada um de vocês nesta noite especial. O Instituto Monteiro, como sabem, tem sido um pilar da filantropia brasileira por décadas, graças à visão pioneira de seus fundadores, Eduardo e Helena Monteiro. Ela fez uma pausa dramática, olhando na direção de Helena. Infelizmente, como muitos sabem, após a partida prematura de Eduardo, nossa querida Helena enfrentou sérios problemas de saúde que a impedem de continuar à frente do Instituto. Uma realidade dolorosa para todos nós que a admiramos. Um murmúrio percorreu o salão, enquanto os convidados olhavam curiosos para Helena, que mantinha uma expressão neutra. É por isso, continuou Amanda, que, atendendo ao desejo expresso de Helena, assumo hoje oficialmente a presidência permanente do Instituto Monteiro, com o compromisso de modernizá-lo e expandir seu alcance através de parcerias estratégicas inovadoras. Foi quando Helena se levantou. Um silêncio repentino tomou conta do salão. Todos os olhares voltados para a figura elegante em azul petróleo. Amanda congelou no palco, o sorriso vacilante. Perdão, Amanda, mas acho que há um equívoco, disse Helena, sua voz clara e firme cortando o silêncio. Não me recordo de ter expressado tal desejo. Uma onda de sussurros percorreu o ambiente. Os jornalistas presentes, sentindo que algo importante estava acontecendo, aproximaram-se discretamente, câmeras e gravadores prontos. Amanda recuperou-se rapidamente, forçando um sorriso compreensivo. Querida Helena, que maravilha vê-la tão bem, mas conforme conversamos durante sua recuperação, os documentos de transferência foram assinados em março, talvez com o trauma à sua memória. Minha memória está perfeitamente funcional, Amanda, respondeu Helena, caminhando lentamente em direção ao palco. Assim como minha capacidade de reconhecer uma assinatura falsificada. O burburinho aumentou. Rafael, parado ao lado do palco, parecia prestes a desmaiar. O chefe da segurança deu um passo à frente, mas João Almeida e o homem do Ministério Público bloquearam seu caminho. Senhoras e senhores, continuou Helena, subindo ao palco com elegância, posicionando-se ao lado de uma Amanda cada vez mais pálida. Acredito que todos merecem saber a verdade sobre o que realmente aconteceu comigo e sobre o que está acontecendo com o Instituto Monteiro. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Centenas de olhares fixos em Helena e Amanda, lado a lado no palco. Uma cena que ninguém esperava presenciar naquela noite. Os flashes das câmeras disparavam incessantemente, capturando o momento que todos intuíam entraria para a história da alta sociedade brasileira. Há 3 meses, começou Helena,
Sua voz clara e firme amplificada pelo microfone. Fui vítima de uma agressão em minha própria casa. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos da plateia. A água fervente foi derramada sobre meu corpo, causando queimaduras graves que exigiram meses de tratamento. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Amanda tentou intervir, seu sorriso agora completamente desfeito. Helena, querida, acho que este não é o momento para... É exatamente o momento, Amanda, interrompeu Helena, sem alterar o tom. Especialmente quando você está prestes a anunciar uma transferência de poder baseada em documentos forjados. Rafael, visivelmente perturbado, subiu ao palco. Mãe, por favor, vamos conversar em particular. Você não está. Bem? Helena completou, virando-se para o filho com olhos marejados. Estou mais lúcida do que estive em anos, Rafael. E é hora da verdade. Ela abriu a pequena bolsa que trazia consigo, retirando um envelope. Tenho aqui os laudos médicos que comprovam a agressão, assim como o testemunho de Raimunda, nossa governanta por 30 anos, que presenciou o momento em que Amanda derramou água fervente sobre mim após uma discussão sobre o instituto. Amanda empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. Uma interpretação distorcida de um acidente doméstico. Ela virou-se para os convidados, tentando recuperar o controle. Helena tem estado sob forte medicação, confusa, sugestionável. Tenho também, continuou Helena, ignorando a interrupção, os resultados de uma auditoria independente, conduzida no Instituto Monteiro nos últimos 2 meses. Ela retirou outro documento da bolsa. Esta auditoria revela um esquema sistemático de desvio de recursos, lavagem de dinheiro através de projetos fantasmas e organizações de fachada, tudo conectado a contas offshore vinculadas à empresa Veritas Investimentos. Os cochichos aumentaram. Um jornalista no fundo da sala podia ser visto digitando freneticamente em seu celular. Outro filmava tudo com expressão de assombro. Veritas, murmurou alguém próximo ao palco. Não é o sobrenome de solteira da Amanda? Amanda, agora visivelmente abalada, agarrou o microfone. Isso é uma tentativa patética de uma mulher amargurada de sabotar o trabalho legítimo que estamos realizando. Helena nunca aceitou que o Instituto precisava se modernizar, que suas ideias assistencialistas estavam ultrapassadas. Modernização? Helena arqueou uma sobrancelha, mantendo a calma. É assim que chamamos desvio de dinheiro destinado a projetos sociais hoje em dia? Ela virou-se para a plateia. O Instituto Monteiro construiu escolas em comunidades carentes, manteve programas culturais em periferias, ofereceu bolsas de estudo para jovens sem oportunidades. Em nome da modernização, estes projetos foram sistematicamente desmantelados nos últimos meses, substituídos por parcerias com empresas fantasmas que existem apenas no papel. Rafael, que até então parecia paralisado entre a mãe e a esposa, finalmente encontrou voz. Amanda, do que ela está falando? Que contas offshore? Que empresas fantasmas? Amanda lançou-lhe um olhar furioso. Não seja ingênuo, Rafael. Você assinou todos os documentos. Porque você me disse que eram reestruturações necessárias. A voz de Rafael tremia. Você disse que eram formalidades para modernizar a gestão. E você nunca questionou, nunca verificou. Nunca se importou realmente. Rebateu Amanda, agora abandonando qualquer pretensão de cordialidade. Desde que pudesse continuar com sua vida confortável, com seu iate, com suas viagens. Helena observava a troca com uma mistura de tristeza e determinação. Seu filho havia sido manipulado, sim, mas também havia se permitido ser cego por conveniência. Ambos eram verdades que ela precisava aceitar. Senhoras e senhores, Helena voltou a falar, recuperando a atenção da plateia. Não estou aqui por vingança ou ressentimento. Estou aqui porque o Instituto Monteiro representa décadas de trabalho sério, comprometido com a transformação social genuína. Estou aqui porque não posso permitir que este legado seja destruído pela ganância e pelo oportunismo. Foi quando as portas do salão se abriram e vários homens de terno entraram coordenadamente. À frente deles, uma mulher de expressão séria e cabelos grisalhos, que Helena reconheceu como a procuradora Marina Ferraz, conhecida por seu trabalho em casos de corrupção. Com licença, anunciou a procuradora, aproximando-se do palco.
Sou Marina Ferraz do Ministério Público Federal. Temos um mandado de busca e apreensão para todos os documentos relativos ao Instituto Monteiro e à empresa Veritas Investimentos, assim como determinação de indisponibilidade de bens dos envolvidos no esquema denunciado pela senhora Helena Monteiro. O salão explodiu em burburinho. Amanda, completamente descontrolada agora, tentou deixar o palco, mas foi bloqueada por 2 agentes. "Isso é um ultraje", gritou ela. "Uma perseguição, um complô orquestrado por uma velha rancorosa." Rafael observava tudo em choque, como se finalmente acordasse de um longo sonho. Ele olhou para a mãe, depois para a esposa, e finalmente para os agentes que agora se espalhavam pelo salão, coletando documentos, computadores, celulares. "Amanda", murmurou ele, dando um passo em direção à esposa. "É verdade? Todo esse tempo você estava desviando dinheiro do Instituto?" "Não seja hipócrita, Rafael", cuspiu Amanda, os olhos faiscando de ódio. "Você nunca se importou com a fonte do dinheiro, desde que houvesse bastante para sustentar seu estilo de vida." Foi nesse momento que Débora, ainda em seu uniforme de copeira, aproximou-se discretamente de Helena, entregando-lhe um pendrive. "Gravei tudo", sussurrou. "Desde o momento em que a senhora entrou, incluindo a confissão da senhora Amanda agora." Helena assentiu, agradecida, e entregou o pendrive à procuradora Ferraz, que o recebeu com um aceno de aprovação. Os convidados, recuperados do choque inicial, começaram a se dividir em grupos, alguns tentando deixar o evento discretamente para não serem associados ao escândalo, outros observando com fascinação mórbida o desenrolar dos acontecimentos, e ainda outros, especialmente aqueles ligados a causas sociais genuínas, aproximando-se de Helena com expressões de apoio. "Helena", chamou uma voz familiar. Era Beatriz Mendonça, uma velha amiga e diretora de uma ONG que sempre trabalhou em parceria com o Instituto. "Estamos com você. Sempre soubemos que havia algo errado nas mudanças recentes." Helena sorriu genuinamente comovida. "Obrigada, Beatriz. Vamos precisar reconstruir muito do que foi destruído. E estaremos ao seu lado", garantiu Beatriz, apertando sua mão. Do outro lado do salão, Amanda estava sendo formalmente notificada dos processos que enfrentaria, enquanto seu celular e documentos eram apreendidos. Seu rosto, antes altivo, agora mostrava uma mistura de raiva e medo. Ela lançou um último olhar a Helena, não de arrependimento, mas de desafio, como se dissesse que aquela batalha ainda não estava encerrada. Rafael, por sua vez, parecia completamente perdido. Ele aproximou-se timidamente da mãe, os ombros caídos em uma postura que Helena não via desde que ele era adolescente e havia cometido alguma travessura. "Mãe", começou ele, a voz embargada, "eu não sabia. Quer dizer, não sabia a extensão. Amanda sempre disse que eram apenas modernizações necessárias." Helena estudou o filho por um longo momento. Havia tanto para dizer, tanto para processar. Anos de distanciamento, a traição, o silêncio cúmplice quando Amanda a agrediu. "Rafael", disse ela finalmente, "não é o momento para essa conversa. Você terá que responder por suas ações ou omissões, assim como Amanda. E depois? Depois veremos o que resta para reconstruir." Ele assentiu cabisbaixo. "Eu sinto muito. Realmente sinto." "Sentir muito não é suficiente", respondeu Helena sem hostilidade, mas com firmeza. "Reparar o dano causado. Isso sim seria um começo." A procuradora Ferraz aproximou-se novamente. "Senhora Monteiro, precisaremos de seu depoimento formal amanhã. Por hoje, creio que já temos o suficiente para iniciar os procedimentos legais." "Estarei à disposição, doutora Ferraz", respondeu Helena. "O que acontecerá com o Instituto agora?" "Por determinação judicial, a administração retornará temporariamente às suas mãos, até que toda a situação seja esclarecida e os responsáveis devidamente processados." A procuradora ofereceu um raro sorriso. Seu amigo Dr. João Almeida foi muito persuasivo ao apresentar as provas preliminares. Helena assentiu, agradecida. João aproximou-se colocando uma mão gentil em seu ombro. "Acabou, Helena", disse ele. "Ou melhor, está apenas começando. A reconstrução será um desafio, mas você não estará sozinha." Helena olhou ao redor,
para os agentes do Ministério Público conduzindo Amanda para fora do salão, para Rafael conversando com seu advogado em um canto, para os jornalistas que agora se aproximavam ávidos por declarações, para os antigos parceiros do Instituto que vinham oferecer apoio. Sentiu uma estranha paz, não de vitória ou vingança, mas de justiça sendo feita. Sabe, João, disse ela, permitindo-se um suspiro cansado, quando tudo isso começou, eu só queria proteger o legado que Eduardo e eu construímos. Mas agora entendo que era sobre algo maior, sobre integridade, sobre não permitir que o mal triunfe apenas porque parece mais forte. Ela olhou para as cicatrizes em seu braço, agora parcialmente visíveis, onde a manga do vestido havia subido. Essas marcas nunca desaparecerão completamente, e talvez seja bom assim. Elas me lembrarão que sobrevivi, que enfrentei o que parecia impossível e que saí mais forte do outro lado. Lá fora, os repórteres que não haviam conseguido entrar no evento aguardavam ansiosamente. As primeiras notícias já vazavam para as redes sociais. Escândalo no Instituto Monteiro. Fundadora denuncia. Esquema de desvio de recursos. Empresária é detida durante evento beneficente após acusações de fraude e agressão. Helena sabia que os dias seguintes seriam intensos. Haveria depoimentos a dar, documentos a analisar, decisões difíceis a tomar sobre o futuro do Instituto e sobre sua relação com o filho. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentia-se no controle de seu destino, pronta para recomeçar. Ao deixar o Copacabana Palace naquela noite, acompanhada por João e Luísa, que havia chegado discretamente para dar suporte, Helena parou por um momento, para olhar o oceano além da Avenida Atlântica. As ondas quebravam na areia em um ritmo constante, eterno, destruindo e renovando sempre em movimento. Como a vida, pensou, como sua própria história. Vamos para casa? Perguntou Luísa gentilmente. Helena sorriu. Sim, para casa. Para recomeçar. Na manhã seguinte, as manchetes dominavam os jornais e os programas de televisão. O caso Monteiro, como rapidamente ficou conhecido, provocava debates acalorados sobre ética corporativa, filantropia e uso indevido de recursos destinados a causas sociais. Especialistas analisavam documentos vazados, jornalistas investigativos desenterravam conexões entre a Veritas Investimentos e outras empresas suspeitas. Editorialistas discutiam as implicações para o terceiro setor no Brasil. No apartamento que Luísa mantinha no Leblon, onde Helena estava hospedada temporariamente, o telefone não parava de tocar. Assessores de imprensa, antigos colaboradores do Instituto, amigos perdidos há anos, todos querendo falar com a mulher que havia desmascarado um dos maiores esquemas de desvio de recursos filantrópicos já descobertos no país. Não precisa atender a todos agora, que aconselhou João, que havia passado para discutir os próximos passos legais. Foque no essencial. O resto pode esperar. Helena assentiu, folheando distraidamente um dos jornais que mostravam sua foto ao lado de Amanda no palco do Copacabana Palace. O contraste entre a serenidade de uma e o desespero da outra era notável. O que acontecerá com Amanda? Perguntou Helena. João suspirou, tirando os óculos para limpá-los. A situação dela é grave. Além das acusações de desvio de recursos e falsificação de documentos, há agressão contra você. As provas são substanciais. É provável que enfrente anos de prisão. E Rafael? O advogado hesitou. É mais complicado. Tecnicamente, ele assinou documentos que autorizavam as transações fraudulentas. Mas se conseguirmos provar que foi enganado, que não tinha conhecimento real da natureza dos documentos... Helena fechou os olhos por um momento. Seu filho, o menino que embalara nos braços, que ensinara a andar, que vira crescer e se tornar homem, agora enfrentando a possibilidade de ser julgado por crimes graves. Ele precisa assumir alguma responsabilidade, disse ela finalmente. Por mais doloroso que seja para mim como mãe, não posso protegê-lo das consequências de suas escolhas. João assentiu, respeitando a difícil decisão. E quanto ao Instituto? A administração provisória foi concedida a você, mas precisamos decidir sobre o futuro a longo prazo. Helena levantou-se, caminhando até a janela. Lá fora, o Rio de Janeiro pulsava sob o sol da manhã, as praias começando a se encher, os quiosques abrindo,
a vida seguindo seu curso apesar de tudo. O Instituto voltará às suas origens, declarou ela. Projetos sociais diretos, transparência total na prestação de contas, parcerias genuínas com organizações sérias. Precisaremos de uma nova equipe, pessoas comprometidas com valores éticos. Será um recomeço desafiador, ponderou João. Muitos parceiros podem ter se afastado após os escândalos. Então conquistaremos novos parceiros, respondeu Helena com determinação. E reconquistaremos a confiança daqueles que se afastaram. O Instituto sempre foi maior que qualquer pessoa. Maior que Eduardo, maior que eu, certamente maior que Amanda. É um compromisso com a transformação social. Luísa, que ouvia silenciosamente a conversa, enquanto preparava café na cozinha americana, sorriu com admiração pela amiga. A Helena que via agora, determinada e visionária mesmo após tudo que enfrentara, era a mesma mulher forte que conhecera décadas atrás, antes que as convenções sociais e as expectativas de seu papel como esposa e mãe na alta sociedade paulistana a fizessem diminuir sua própria luz. Você sempre foi uma força da natureza. Helena, comentou Luísa trazendo 3 xícaras de café. Só havia esquecido disso por um tempo. Helena sorriu, aceitando a xícara. Às vezes precisamos perder algo para lembrar quem realmente somos. Ela tocou levemente as cicatrizes no braço. Estas marcas me lembraram. O telefone tocou novamente. Dessa vez Helena decidiu atender. Era Beatriz Mendonça. Helena, estamos organizando uma reunião com antigas organizações parceiras do Instituto. Todos querem ouvir seus planos, oferecer apoio para a reconstrução. Você viria falar conosco? Helena olhou para João e Luísa, que assentiram encorajadoramente. Claro, Beatriz. Quando e onde? Amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil. Às 10 da manhã. Será algo pequeno, apenas os parceiros mais antigos e confiáveis. Estarei lá, prometeu Helena. Após desligar, ela sentou-se novamente, um novo brilho em seus olhos. Parece que a reconstrução começa mais cedo do que esperávamos. A primavera chegou a São Paulo, cobrindo os jardins da casa dos Monteiro com flores coloridas. 6 meses haviam se passado desde a noite do grande baile beneficente, e a vida de Helena havia mudado completamente. O jardim, antes impecavelmente mantido por jardineiros contratados, agora exibia um charme mais selvagem, com canteiros de flores nativas brasileiras que ela mesma plantara, auxiliada por Raimunda, que voltara a trabalhar para ela. A mansão também parecia diferente, mais simples, mais acolhedora. Helena havia doado grande parte dos móveis antigos e obras de arte para museus, substituindo-os por peças mais funcionais e confortáveis. Os imensos salões de recepção, raramente usados, foram convertidos em espaços de trabalho para a nova equipe do Instituto Monteiro. Naquela manhã, Helena tomava café na varanda dos fundos, observando os beija-flores que visitavam as flores de seu jardim. Vestia uma blusa de manga curta, não se preocupando mais em esconder as cicatrizes no braço. Com o tempo, havia aprendido a vê-las não como marcas de sofrimento, mas como símbolos de sua sobrevivência e renascimento. Dona Helena, chamou Raimunda, aproximando-se com uma pasta de documentos. A doutora Beatriz chegou para a reunião. Obrigada, Raimunda. Pode pedir para ela vir até aqui? Está um dia lindo demais para ficarmos presas em um escritório. Beatriz Mendonça, agora diretora executiva do Instituto Monteiro, apareceu momentos depois. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos cortados em um Chanel moderno e olhos vivos por trás de óculos de armação colorida, ela emanava energia e competência. Bom dia, Helena. Cumprimentou abraçando a amiga antes de sentar-se. Trouxe os relatórios preliminares do novo projeto em Heliópolis. A comunidade está extremamente receptiva, especialmente depois que envolvemos os líderes locais no planejamento. Helena serviu café para a amiga. Sempre foi assim que deveríamos trabalhar. Não para as comunidades, mas com elas. Beatriz assentiu, abrindo a pasta e espalhando documentos sobre a mesa. A escola de música já tem mais de 100 inscritos, e nem começamos oficialmente. E a incubadora de pequenos negócios tem uma lista de espera de empreendedores locais. E o financiamento? Perguntou Helena, folheando os documentos. Surpreendentemente bom, sorriu Beatriz. Depois que implementamos o sistema de transparência total,
Com atualizações semanais online sobre cada centavo gasto, vários parceiros antigos voltaram. E novos se juntaram impressionados com a abordagem. Helena sorriu satisfeita. Havia sido uma batalha árdua reconstruir a credibilidade do Instituto após o escândalo. Mas os primeiros frutos começavam a aparecer. A estratégia de transparência radical, combinada com o retorno aos princípios fundamentais do trabalho social direto, provara-se acertada. Como estão as coisas com o conselho? Perguntou Beatriz hesitante. Helena suspirou. O novo conselho diretor do Instituto, formado após a crise, incluía representantes das comunidades atendidas, educadores, especialistas em desenvolvimento social e alguns empresários de longa reputação ética. Era uma estrutura mais diversa e representativa do que o antigo conselho formado exclusivamente por empresários e socialites. Ainda há resistências, admitiu Helena. Alguns conselheiros mais tradicionais têm dificuldade em aceitar a ideia de compartilhar poder decisório com representantes das comunidades. Mas estamos avançando. A última reunião foi bastante produtiva. Beatriz sorriu compreensiva. Mudanças culturais levam tempo. O importante é que estamos no caminho certo. Elas passaram a próxima hora discutindo detalhes operacionais dos projetos em andamento, até que Raimunda apareceu novamente, com expressão hesitante. Dona Helena, desculpe interromper, mas ela fez uma pausa desconfortável. O Sr. Rafael está aqui. Disse que gostaria de falar com a senhora, se possível. Helena e Beatriz trocaram olhares surpresos. Helena não via o filho desde a audiência preliminar do processo 4 meses atrás. Naquela ocasião, Rafael havia aceitado um acordo com o Ministério Público, assumindo responsabilidade parcial pelos atos fraudulentos e comprometendo-se a colaborar com as investigações em troca de uma pena alternativa. Acho que vou deixá-los a sós, disse Beatriz recolhendo seus documentos. Podemos continuar isso amanhã no escritório. Não, fique, pediu Helena, segurando suavemente o braço da amiga. Por favor. Então, virando-se para Raimunda. Pode pedir para ele vir até aqui. Minutos depois, Rafael apareceu na varanda. Estava diferente, mais magro, com a barba por fazer e olheiras profundas. Vestia jeans e uma camisa simples, longe da elegância empresarial que costumava ostentar. Mãe, ele cumprimentou, a voz baixa. Doutora Mendonça. Rafael, respondeu Helena, indicando uma cadeira. Aceita um café? Ele assentiu, sentando-se com movimentos que denotavam cansaço. Obrigado. Um silêncio incômodo pairou sobre a mesa enquanto Raimunda servia o café. Beatriz, discretamente, pegou seu celular e fingiu verificar mensagens, dando à mãe e filho alguma ilusão de privacidade. Como você está? Perguntou Helena finalmente. Rafael deu de ombros, sobrevivendo. O serviço comunitário é esclarecedor. Parte de sua pena alternativa incluía 2.000 horas de trabalho em projetos sociais. Onde estão te colocando para trabalhar? Em um abrigo para idosos no Cambuci. 3 vezes por semana. Ele tomou um gole de café. No início foi humilhante, agora... Não sei. Há algo reconfortante na simplicidade do trabalho, em fazer algo que realmente importa para alguém. Helena estudou o filho com atenção. Havia algo diferente em seus olhos. Uma sombra de humildade que nunca estivera lá antes. E Amanda? Perguntou ela, mencionando o nome da nora pela primeira vez em meses. Rafael tensionou-se visivelmente. Não a vejo desde que o divórcio foi finalizado. Ela recusou todas as visitas na detenção. Amanda havia sido condenada a 8 anos de prisão por fraude, desvio de recursos, falsificação de documentos e lesão corporal grave. A sentença, considerada exemplar pelo judiciário, havia sido celebrada por muitos como um sinal de que crimes de colarinho branco finalmente estavam sendo tratados com o rigor merecido no Brasil. Sinto muito, disse Helena, e surpreendeu-se ao perceber que realmente sentia. Não por Amanda, mas pelo filho, por tudo que ele perdera, mesmo que por suas próprias escolhas. Eu que deveria dizer isso, respondeu Rafael, olhando diretamente para a mãe pela primeira vez. Sinto muito, mãe, por tudo. Por não ter visto o que estava acontecendo, por ter permitido que Amanda a maltratasse, por ter sido cego e covarde. Helena respirou fundo, sentindo uma mistura complexa de emoções.
dor pelas lembranças, alívio por finalmente ouvir um pedido genuíno de desculpas, cautela nascida da experiência. Por que veio aqui hoje, Rafael? Perguntou ela, optando pela franqueza. Ele tirou um envelope do bolso, colocando-o sobre a mesa. Recebi isso ontem, que é a notificação oficial do fim do processo contra mim. Cumpri parte do acordo. Continuarei com o serviço comunitário, mas legalmente estou livre. Ele hesitou, escolhendo as palavras. Percebi que nunca realmente conversei com você, desde aquela noite. Nunca expliquei. Não há muito a explicar, interrompeu Helena suavemente. Você fez escolhas, Rafael. Talvez não tenha compreendido totalmente as consequências dessas escolhas, mas ainda assim foram suas. Ele assentiu, cabisbaixo. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas gostaria de tentar novamente. Não como era antes. Isso seria impossível. Mas talvez com o tempo... Ele deixou a frase inacabada, incerto. Helena olhou para o filho. O menino que criara, o homem que se perdera, a pessoa quebrada, que agora tentava encontrar um novo caminho. Era fácil amar o filho perfeito de suas memórias. Muito mais difícil era amar este homem falível, que havia contribuído para seu sofrimento. O perdão não se pede, Rafael, disse ela finalmente, ecoando as palavras que havia dito a si mesma tantas vezes durante a recuperação. Se conquista dia após dia com ações e escolhas. Ele assentiu, um lampejo de esperança em seus olhos cansados. É justo. Estamos recrutando voluntários para o novo projeto em Heliópolis. Interveio Beatriz, quebrando seu silêncio. Ela olhou para Helena, como se pedindo permissão, e continuou após um leve aceno da amiga. É um trabalho difícil, de base, diretamente com a comunidade. Nada glamouroso ou confortável. Rafael olhou para a diretora executiva, surpreso com a oferta inesperada. Felce, não sei se estou qualificado. Ninguém está inicialmente, respondeu Beatriz, pragmática. É por isso que temos um programa de treinamento. Se estiver realmente interessado em reconstruir, em fazer a diferença real, bem, podemos conversar. Helena observou a troca, sentindo uma mistura de apreensão e esperança. Parte dela queria proteger o Instituto de qualquer ligação com o escândalo passado. Outra parte reconhecia a oportunidade de redenção genuína que se apresentava. Pense a respeito, disse Helena finalmente. Não precisa decidir agora. Rafael assentiu, um pequeno sorriso tentativo em seus lábios. Obrigado por considerarem. Quando ele se levantou para partir, Helena notou algo que havia escapado inicialmente. Um livro gasto saindo do bolso de sua jaqueta. Reconheceu a capa imediatamente. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, o mesmo livro que Eduardo costumava citar quando discutiam a filosofia por trás do Instituto. Você está lendo Freire? Perguntou ela, indicando o livro. Rafael pareceu ligeiramente embaraçado. Um dos idosos no abrigo é um ex-professor. Ele tem me emprestado livros, conversado comigo sobre como realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Helena sentiu um nó na garganta. Talvez, apenas talvez, houvesse esperança para seu filho, afinal. Até logo. Rafael, disse ela, levantando-se para acompanhá-lo até a porta. Até logo. Mãe, respondeu ele, hesitando por um momento antes de acrescentar. Gostei do que você fez com o jardim. Está mais vivo? Depois que Rafael partiu, Helena voltou à varanda, onde Beatriz a esperava com uma expressão preocupada. Tem certeza disso, Helena? Trazer Rafael de volta para perto do Instituto, mesmo que como voluntário? Helena suspirou, voltando a sentar-se. Não tenho certeza de nada, Beatriz, mas sei que todos merecem uma chance de recomeçar. Foi o que eu mesma fiz, não foi? Beatriz sorriu, assentindo. Sim, e olhe onde chegamos. Ela consultou o relógio. Preciso ir agora. Tenho uma reunião com o pessoal da Escola Politécnica sobre o programa de mentoria. Depois que Beatriz partiu, Helena permaneceu na varanda, contemplando o jardim e refletindo sobre os meses turbulentos que haviam passado. A recuperação do Instituto estava apenas começando, assim como sua própria jornada de cura. Haveria ainda muitos desafios pela frente, muitas decisões difíceis a tomar. O celular tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Luísa. Helena, estou no aeroporto. Acabei de chegar. Como foi o encontro com Rafael? Helena sorriu ao ouvir a voz da amiga.
Complexo, doloroso, esperançoso. Podemos conversar quando você chegar aqui? Claro, estarei aí em 1 hora. E trouxe aquele vinho que você adora. Após desligar, Helena caminhou pelo jardim tocando as flores com carinho. Sentia-se em paz, apesar das incertezas que ainda pairavam em seu horizonte. A verdade havia vindo à tona. A justiça estava em curso e o instituto retornava às suas raízes. Sua casa, antes um lugar de isolamento e depois de traição, voltava a ser um lar. Não o mesmo de antes. Isso seria impossível. Mas um novo lar, construído sobre as fundações do anterior, preservando o que era valioso e deixando ir o que não servia mais. As cicatrizes em seu braço contavam uma história, assim como as cicatrizes invisíveis em seu coração. Eram parte dela agora. Não definiam quem era, mas lembravam-na do caminho percorrido. Naquela tarde, quando Luísa chegou, encontrou Helena no jardim, plantando novas mudas de ipê amarelo. Planejando para o futuro? Perguntou Luísa, observando as pequenas árvores que um dia se tornariam gigantes floridos. Helena sorriu, levantando-se e limpando a terra das mãos. Sempre. Afinal, é disso que se trata, não é? Plantar sementes hoje para colher flores amanhã. As duas amigas caminharam juntas de volta à casa, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte paulistano. A vida seguia, transformada, reconstruída, renascida das cinzas de tudo que havia sido perdido. E Helena Monteiro, que um dia fora quebrada pelo fogo do ódio, agora ardia com a chama tranquila da determinação. Não uma chama que consumia, mas uma que iluminava o caminho para si mesma e para todos ao seu redor. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a história de Helena Monteiro tenha tocado seus corações. A jornada desta mulher extraordinária nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força para recomeçar e transformar nossa dor em propósito. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação e renovação. Encontrem-na aqui, clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa ressoou em vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida humana, com personagens brasileiros que enfrentam desafios, caem, levantam e seguem em frente, assim como todos nós. Deixem nos comentários qual foi a parte que mais emocionou vocês. A descoberta do esquema, o confronto no baile, ou talvez o reencontro de mãe e filho. Sua interação nos ajuda a criar conteúdos cada vez mais próximos do que vocês desejam ouvir. Até a próxima história, com mais emoções e reflexões sobre a incrível jornada que é viver.